Gestão Acelerada com Davidson Pedrosa. Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Eu sou o Davidson Pedrosa e mais uma vez no Gestão Acelerada. Você pode acompanhar os podcasts do Gestão Acelerada no Spotify e também nas redes sociais do Grupo Verde Gaia. Vale a pena, tem muito assunto legal, muito conteúdo relevante para o tempo que nós estamos vivendo. Seja para você, empreendedor, ou seja para você mesmo, que precisa de inspiração e inovação para os seus tempos. Bom, eu não vou esticar não. Eu já queria ir direto ao assunto. No último podcast, eu tive a oportunidade de contar um pouco mais sobre a minha vida, sobre a minha infância. É claro que eu não me estendi tanto a essa história, porque já tem muito conteúdo meu na internet. Inclusive, vocês já devem ter assistido os meus vídeos no YouTube, no meu canal. Lá, por exemplo, tem o vídeo Sonhos, o que você quer ser quando crescer, que narra de uma forma mais lúdica toda essa fase, primeira fase de vida que eu vivi e que foi essencial para os dias de hoje. Isso já foi dito. Para quem não ouviu, vale a pena retornar um pouquinho e ouvir, tá? Até porque me pediram, eu recebi muitos comentários de pessoas pedindo para falar um pouco mais dessa fase, né? Dessa fase Verde Gaia, do momento, né? do insight que eu tive de construir a Verde Gaia, essa empresa que já existe há 20 anos, e como que eu obtive todo esse sucesso, né? Que eu tanto falo, né? Um sucesso somado ao primeiro milhão várias vezes, o sucesso na oportunidade de eu construir uma família, de eu conquistar bens materiais, né, derivados de uma ideia que eu tive há 20 anos atrás. Aí eu percebi que as pessoas estavam mais interessadas em saber, né, do Davidson empresário, do Davidson empreendedor, não necessariamente do Davidson, né, o cara coitadinho, filho de pobre, que conseguiu conquistar alguma coisa. Até porque talvez isso seja uma história muito comum para todos nós brasileiros, não é mesmo? Então, a Verde Gaia, ela surgiu, honestamente falando, eu não posso falar da Verde Gaia se eu não contar da primeira ideia que eu tive. Eu ainda era um gestor ambiental na Fiat Automóveis, eu tive a oportunidade ímpar de trabalhar na área de gerenciamento de resíduos e lá, dentro da área de gerenciamento de resíduos, eu percebia volumes absurdos de vários tipos de resíduos, dentre eles cartuchos de impressora. Estou falando disso há 20 anos atrás, né? Tudo bem. Dentro da minha rotina, eu precisava fazer a visita a um dentista e naquele momento lá, de boca aberta, o dentista fazendo os procedimentos dele, né, com o procedimento de sucção de líquidos, eu fiquei pensando, será que esse equipamento de sucção de líquidos não seria suficiente para sugar os resíduos de tinta, as sobras de tintas dentro de um cartucho de impressora e ao mesmo tempo retroalimentar por esse mesmo orifício nova tinta? Daí, a primeira ideia que eu tive foi, de fato, criar uma empresa chamada EcoJet, e passei a comercializar cartuchos de impressora, remanufaturados. Eu mesmo brinco, até hoje, que talvez eu seja um dos grandes responsáveis por essa praga no Brasil, chamada remanufatura de cartuchos de impressora. Foi um sucesso, eu cresci muito em Belo Horizonte, então essa empresa ela começou a produção de remanufaturados, ainda com a minha inspiração comum, né, de catar lixo na rua, que mesmo como dono, como empresário, empreendedor, né, nessa jornada de construção de uma empresa, quantas vezes eu não me vi em sábados e domingos revirando lixão, né, indo à associação de catadores comprar cartuchos de impressora. E nesse momento eu vi sim a necessidade de sair da Fiat Automóveis e me dedicar 100% a esse sonho, mesmo sem saber se daria certo, tá? Mesmo sem saber se eu teria uma jornada de sucesso nessa nova empreitada. Até porque eu não tinha tantos exemplos bons para dar. Como eu falei, era uma ideia, sim, bastante inovadora, bastante disruptiva para aquele tempo. Reciclar cartuchos de impressora, por exemplo. Bom, só que foi muito difícil. Quantas vezes eu não tive que ir, sim,
para cidades menores ou cidades ao redor de Belo Horizonte, onde não tinha tanto controle em aterros sanitários, em lixões, revirar lixo para catar cartucho de impressora. Quantas vezes eu não me vi sem dinheiro, tendo que pegar esses cartuchos e levar para São Paulo para comercializar para concorrentes meus, porque até então era a única forma que eu tinha de gerar recursos. Tanto é que nessa primeira fase de vida eu me vi rodando 100 mil quilômetros por ano num Fiat Uno. Né? As idas e vindas para São Paulo era atividade comum para mim. Então, foi uma fase pesada. Eu tomei muito susto porque eu percebi que vida de empreendedor não é fácil. Eu dormia muito pouco, eu dormia 2, 3 horas por noite só, porque eu tinha que me dedicar 100% a essa atividade. Eu tinha que aprender a utilizar recursos tecnológicos, eu tinha que aprender a fazer finanças da minha empresa, eu tinha que, inclusive, fazer cartuchos. Então, imagine que eu não tinha essa experiência toda. Eu vinha de outras áreas, mas se era a minha decisão, então, ser empreendedor, que eu enfrentasse isso tudo. E cá para nós, dava muito errado. Talvez tenha dado mais certo que errado. A empresa ela tinha problemas financeiros, ela tinha seus altos e baixos. E quantas vezes eu não ouvi, né, familiares ou pessoas que tinham mais relacionamento comigo falar: poxa, larga isso para lá, isso não está dando certo, volta para a Fiat, volta para o mercado de trabalho. Porque talvez essa fosse a decisão mais óbvia, mais fácil. Né? Para que sofrer tanto se existiam caminhos alternativos? Mas, né, como um bom resiliente, eu insisti. Insisti tanto que eu comecei a perceber que essa empresa poderia ter mais sucesso, né, com pessoas que de fato fossem mais capazes que eu naquele momento de seguir nesse sonho. Então logo a Ecojet ela foi vendida, ela foi transferida para outro administrador, ainda é uma grande empresa de sucesso, né, e que já provocou o surgimento de outras empresas na mão desse empresário, o Leonardo, e enfim, ela segue a jornada dela, teve muito sucesso, mérito do Leonardo por tudo que ele conquistou, mas naquele mesmo momento eu vi a necessidade de construir a Verde Gaia. Eu ainda era um cara apaixonado por gestão ambiental, eu ainda era um cara que gostava muito do tema meio ambiente e tinha uma necessidade enorme de falar para as pessoas sobre gestão ambiental, sobre gerenciamento de resíduos, coleta seletiva. Agora imagine, isso em 1999. De fato, os primeiros meses da Verde Gaia foram trágicos, porque o livro de gestão ambiental ele não teve sucesso no mercado. As pessoas não estavam preparadas para obter, né, tanta informação sobre gestão ambiental. Coleta seletiva, então, nem se fala. Né? Todos os livros que eu construí naquela época sobre educação ambiental, sobre coleta seletiva, talvez tenham ficado encalhados nas prateleiras, porque quem queria saber disso? Né? A situação mais prática é descartar lixo na rua. Até hoje é assim, no ano de 2020, imagine em 1999. Então, com toda essa dificuldade, com todo esse aperto, né, e com toda aquela jornada já vivida de viagens longas para São Paulo, que ainda era, né, a capital industrial, que era o lugar mais fácil de comercializar essas coisas, a Verde Gaia ela acabou tomando rumos diferentes. Eu me dediquei mais à implementação de sistemas de gestão, a ISO 14001, por exemplo, que tinha acabado de chegar no Brasil, né, e eu tive a oportunidade, inclusive, de participar dos grupos de interpretação dela. Eu me vi, né, construindo uma jornada bacana no estado de São Paulo, onde tinha uma atividade industrial mais provocante, mais dedicada a essas certificações, e a Verde Gaia seguiu, né? Seguiu com uma dedicação forte para a gestão ambiental. Eu me vi já como um grande especialista em gestão ambiental, fui taxado inclusive como um dos melhores consultores em gestão ambiental naquele período, né? Talvez pela carência de profissionais ou talvez pela minha atitude, né, de inovar em metodologias de gestão ambiental. Não é à toa que já em 99 para 2000 eu já tinha construído metodologias para aspectos de impactos ambientais,
metodologias para perigos e riscos, metodologias para controle, né, de toda a documentação necessária para uma gestão ambiental. E aí foi. Né? Eu cheguei a atender 100 das 100 primeiras empresas certificadas no Brasil. No meio do caminho, talvez numa mesa de bar, eu construí a metodologia mais importante da Verde Gaia hoje, que é a metodologia SOG, que se resume em processos de monitoramento da conformidade legal aplicável. Imagina, um cara que catava lixo na rua, um cara que teve uma primeira infância muito difícil em escolas públicas, que a primeira experiência como empreendedor foi construir uma empresa de remanufatura de cartucho de impressora, se via naquele momento comandando, né, metodologias importantes e inovadoras para gestão ambiental e gestão empresarial no Brasil. Como metodologias que até hoje, passados 20 anos, ainda são utilizadas por grandes marcas. A própria Verde Gaia, por exemplo, tem mais de 3.200 clientes, todos utilizam as metodologias da Verde Gaia, que sim, foram criadas naquela época. Né? Aí dá para mostrar o tanto que elas foram inovadoras para a época e o tanto que elas ainda são inovadoras, porque elas não pararam. Né? Elas têm a essência, né, necessária para cumprir esses requisitos, mas hoje, óbvio, com uma pegada mais inteligente, com inteligência artificial, com interpretação de dados. A Verde Gaia de hoje já é uma grande empresa, mas que foi construída a partir daí, né? A partir da resiliência, a partir da vontade de empreender e da vontade de realmente de mudar o mundo. Porque eu não tinha tanto conhecimento sobre esses temas, mas que são tão falados hoje, como, por exemplo, propósito e legado, mas era claro em mim o propósito de construir sucesso, né, nos meus negócios. Era claro para mim, né, a vontade de deixar um legado maior para os colaboradores que pudessem vir a trabalhar comigo e para as empresas que pudessem utilizar as minhas metodologias. Mas fica parecendo que, né, passados esses 20 anos, tudo é legal demais. Verde Gaia hoje, com mais de 3.200 clientes, em todo o território nacional, instalado em mais de 6 países, 140 colaboradores diretos. Ah, que sucesso, que lindo, né? Que lindo crescer 20 novos clientes por mês, que lindo, mesmo em períodos de crise, estar forte, sólida, né? Mas não é tão lindo assim, tá? Eu confesso que nesses 20 anos eu caí muitas vezes. E eu me lembro muito bem dos 4 grandes tombos que eu tomei. Na primeira fase, eu já contei, né? Eu criava livros de gestão ambiental que não vendiam, ficavam encalhados nas prateleiras, porque as pessoas não estavam preparadas para entender isso. Ou seja, talvez eu estivesse fora do tempo. Então, dá para dizer que foi um grande tombo. Dá para dizer que todas aquelas pessoas que pediam para mim voltar para o mercado de trabalho, talvez estivessem certas. Ou talvez não soubessem, né, não conseguissem ler de fato o que estava na minha cabeça, o que fazia sentido para mim. Qual era a verdadeira interpretação de sucesso para mim. Né? E entender que eu era extremamente resiliente na minha vontade. Bom, e segui. Houve também um tempo onde as vendas não aconteciam tão fáceis, né? No meio do caminho veio outros problemas familiares e a Verde Gaia, ela caiu uma segunda vez. E eu ficava pensando, e amanhã? Como é que vai fazer amanhã? Vamos abrir a empresa? Vamos pagar os salários? E eu não sei, eu sempre tive comigo, sempre carreguei uma frase, né? Nada como um dia após o outro e uma noite no meio. Para falar a verdade, nem a minha. É do meu pai falava muito isso. E a gente dormia e acordava. Mas nesse ato de dormir e acordar para a vida e querer levantar para resolver os problemas, sabe o que acontecia? Os problemas se resolviam, mas não se resolviam pela sorte, né? Pelos simples atos de dormir e acordar. Não, é pela vontade de dormir e acordar, de pensar sobre eles e propor soluções. E as soluções vinham. Como, por exemplo, numa dessas fases, a Verde Gaia era simplesmente uma empresa de consultoria.
né? E consultoria, vocês devem entender muito bem, eu taxei isso como projeto guarda-chuva, né? Ele tem hora para abrir e tem hora para fechar. E as empresas já estavam se exaurindo no ato de comprar consultoria e assessoria. Não é à toa que, nos dias de hoje, a palavra consultoria não é tão bem falada, né? O cara fala, o que você faz? Eu sou consultor. Fica parecendo que o cara é um criminoso, né? E não. E ele é um cara que estudou para o tema, que investigou, que estudou metodologias, que criou metodologias para que pudesse proporcionar maior velocidade na gestão, um método mais ágil para a gestão. Mas, enfim, isso não acontecia tão bem. Eu já comecei a perceber, naquela época, uma dificuldade maior de comercializar a consultoria, de comercializar o homem-hora, o homem-dia, né? As viagens já estavam cansando, porque o consultor, ele não necessariamente ele conseguia comercializar os seus serviços na sua cidade natal, no meu caso, Belo Horizonte. Então eu tinha que provocar muitas viagens, isso me cansava. Eu tinha 3 malas em casa, né? Eu saía no domingo à noite, chegava no sábado de manhã, trocava a mala e já no domingo já tinha que viajar de novo. Não dava sequer tempo de desmontar e montar outra mala. Então as malas ficavam prontas. Então imagina a dificuldade que tinha, né? De passar meses longe da minha primeira filha, a Laís. Né? Imagina a dificuldade que tinha de cuidar da empresa. Né? O tempo que eu tinha era o sábado e parte do domingo para cuidar do meu negócio, porque fora isso eu estava nas ruas atendendo cliente. Então eu vi que ali não teria tanto sucesso, né? Aquilo tinha tempo para acabar e de fato as crises estavam chegando, né? A dificuldade de atender cliente, a dificuldade de comercializar isso. E aí sabe o que eu fiz? Eu criei metodologias mais escaláveis. Eu não entendia muito bem essa palavra na época, mas eu criei o SOG. Eu criei um software, uma plataforma SaaS que pudesse manter o cliente conectado à empresa, mesmo longe da consultoria. Mesmo da forma como que ele não quisesse a consultoria, mas ainda assim tivesse a necessidade das metodologias em software, em plataforma. E, graças a Deus, venci a primeira crise. O software ele foi muito bem aceito, ele foi muito bem quisto, tive sucesso na comercialização, mesmo na fase de construção. Quantas vezes eu não me vi vendendo módulos novos desse software sem mesmo tê-los, né? E as indústrias apostando em mim. Não, vai lá, faz que eu te espero. Né? E aí é muito claro para mim frases que a gente ouve tão prontas agora, né? Melhor feito do que perfeito. Quantas vezes eu não me vi entregando software que não era tão bom assim, que tinha os seus defeitos, né, de uso, mas eu era honesto com os meus clientes, eu falava desses defeitos, eu falava das dificuldades de construção e pedia, né, que apostassem em mim. E todos apostaram. Tá? Grandes marcas apostaram em mim. Né? Se vocês puderem ter a oportunidade de visitar o site da Verdigaia, vocês vão perceber que a Verdigaia é especializada em grandes marcas. Grandes marcas que foram conquistadas pela minha honestidade, por metodologias inovadoras, disruptivas e com muita honestidade. Mas caí de novo. Em 2008, com a crise americana, né, eu lembro que o governo brasileiro naquele período chamava tudo aquilo de marolinha. Mas, se você imaginar, a Verdigaia era uma empresa especializada em grandes empresas, em grandes marcas multinacionais, que foram afetadas. E se foram afetadas, né, na sua matriz, seriam afetadas sim nas suas regionais no Brasil. E isso freia as contratações, freia os processos de consultoria e certificação. E a Verdigaia sentiu muito. Eu me vi demitindo pessoas, eu me vi sentado numa mesa em final de tarde, discutindo com o meu financeiro como nós faríamos para abrir a empresa no dia seguinte. Mas sabe o que aconteceu? Aquela frase de novo. Nada como um dia após o outro e uma noite no meio. Eu dormi e acordei. E sabe o que aconteceu? A Verdigaia se ressurgiu novamente nessas crises, né? Nessas dificuldades, construindo novas metodologias, impulsionando alguns departamentos, como por exemplo, desde aquela época, eu estou falando de 2008, uma aposta muito grande nas áreas de comunicação e marketing, uma aposta muito grande nas áreas de TI e desenvolvimento. Áreas que hoje
são o charme do mercado, né? Quando se fala de inovação, de disrupção, né? Quando se fala de marketing digital, é a bola da vez, é o marketing, é a comunicação, é as áreas de desenvolvimento, que não é à toa que é tão difícil contratar um desenvolvedor. Mas imagina, eu já pensava isso em 2008 para 2009, como única solução, né, para aquele momento de crise. Daí, consegui vencer isso, né? Novamente a Verde Gaia se reinventou, novamente surgiram novas metodologias, o SOG cada vez mais robusto, cada vez mais forte em relação a todas essas necessidades. E aí eu construí uma ideia, né? Poxa, crise, de fato, crise é tempo de criar. De fato, crise é a oportunidade que a gente tem de se desconstruir, né? De sair da cama, de sair daquela ociosidade, daquela inércia. A crise acaba nos impulsionando, acaba nos empurrando. A Verde Gaia de hoje, a Verde Gaia de 2020, é uma empresa extremamente tecnológica, é uma empresa extremamente disruptiva, é uma empresa extremamente conectada com o novo. Mas, porque a Verde Gaia, ela imagina que o mundo tem que ser olhado para frente, as oportunidades têm que ser vistas lá na frente. O dia de hoje é importante vivê-lo, mas por que não apostar no novo o tempo todo? Então, eu não vou me estender hoje, eu acho que eu vou deixar para que a gente possa conversar num próximo podcast sobre os desafios, sobre o que a Verde Gaia fez como métodos internos, para mostrar para vocês que estas crises, as grandes dificuldades, elas acabam nos impulsionando, elas acabam nos dando a oportunidade de ver o novo. Então, deixo com você hoje essa história e espero que você possa se recriar, espero que você possa chegar em casa, olhar para a tua atividade, para o teu negócio, para o teu pequeno negócio, não importa qual seja, e ver que tem espaço para criar, tem espaço para se reinventar e tem espaço para ter muito sucesso. Por isso, que você tenha hoje muito sucesso. Obrigado e até o próximo podcast.